Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre adjetivos e está lá no capítulo 6 do nosso material. Então nós temos aqui a definição para o adjetivo que é usado para caracterizar os seres nomeados pelos substantivos. Nós temos algumas situações em que algumas palavras da língua portuguesa têm a possibilidade de atuar em duas classes e, nesse caso especificamente, como substantivo ou como adjetivo. Então, nós temos aqui, ela tem uma amiga escritora. Então, a palavra escritora está caracterizando a amiga. Então, ela constitui-se em um adjetivo. Seu sonho é ser uma escritora. Nesse caso aqui, nós temos o nome da profissão, então o termo escritora exerce a função de substantivo. Então, como podemos ver aqui, a palavra é a mesma, porém ela pode então exercer diferentes funções dentro das estruturas, dentro dos enunciados. Temos mais alguns exemplos. Raquel tem uma bolsa amarela. Aqui, o termo amarela é um adjetivo porque ele caracteriza o substantivo bolsa. Aqui, o amarelo é minha cor preferida. Amarelo, então, é um substantivo, ou seja, ele exerce a função de substantivo. E aqui nós temos uma informação importante que é o artigo definido o, que ajuda a compor aqui essa estrutura de maneira que o adjetivo atue como substantivo, e é o que nós chamamos de substantivação. O céu cinzento indica chuva. Aqui cinzento está caracterizando o céu, então ele exerce a função de adjetivo. No segundo exemplo, nós temos mais uma vez aqui a palavra cinzento, porém ela está exercendo a função de substantivo. O cinzento do céu indica chuva. Então, mais uma vez aqui nós temos o para compor essa substantivação. Nós temos também casos em que duas palavras se juntam para indicar uma característica que é o que nós chamamos de locução adjetiva. Então, quando nós temos trabalho da escola, trabalho escolar. Então, quando nós temos mais uma palavra, geralmente uma preposição e mais um outro termo para caracterizar um substantivo, nós temos então a locução adjetiva. Rios do Brasil, brasileiros. Trabalhador sem emprego, trabalhador desempregado. Período da noite, período noturno. Água da chuva, água pluvial. Temos também raios de luz, raios luminosos. Brincadeira de criança, brincadeira infantil. Rosto de anjo, rosto angelical. Então aqui nós podemos perceber que todas as locuções adjetivas, elas têm um termo correspondente a elas, que tem o mesmo sentido e é, então, um adjetivo. Porém, há situações também em que isso não será possível, que isso não acontecerá. Temos o adjetivo pátrio, que é aquele que indica lugar de origem ou a nacionalidade do ser nomeado pelo substantivo. Aqui faz referência a nós, quando nós queremos indicar, por exemplo, o nosso local de origem. Quem nasceu em Marechal Rondon é rondonense, quem nasceu no estado do Paraná é paranaense, quem nasceu no Brasil é brasileiro, e assim sucessivamente, dependendo do lugar em que a pessoa nasceu ou de onde um determinado produto é oriundo. Temos também aqui alguns exemplos. Continente africano, então africano é o adjetivo pátrio. Cidade mineira, então mineira também é um adjetivo pátrio. E bar mexicano, também mexicano,
é o adjetivo pátrio. Tigre indiano, cavalo árabe e vaca holandesa. Então, estes três termos aqui são adjetivos pátrios. O adjetivo pátrio composto, então, é quando dois adjetivos pátrios podem se juntar para caracterizar um único substantivo. Então, nós temos aqui cidadania luso-brasileira. Então, é referente a Portugal e Brasil. Tratado afro-brasileiro é da África e do Brasil. Competições teuto-inglesas da Alemanha e Inglaterra. Sociedade ítalo-portuguesa da Itália e de Portugal. E para nós fazermos a composição dos adjetivos pátrios compostos, nós temos uma tabela à nossa disposição. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos, na primeira coluna, o local de origem. Por exemplo, aqui temos África, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica e assim por diante. Temos aqui adjetivo pátrio, ou seja, é o adjetivo correspondente a esse local aqui. Africano, alemão, germânico, australiano, austríaco, bélgico e também os demais que vêm na sequência. Temos também uma forma reduzida aqui, afro, germano, teuto, austro, belgo, sino e tantos outros que seguem aqui na sequência. E o que nós precisamos observar é que o primeiro elemento da composição aparece em sua forma reduzida e o segundo sofre as flexões necessárias. O que tiver a menor forma deve vir primeiro na composição. Como assim? Quando nós precisarmos fazer a composição desse adjetivo pátrio, nós temos que nos atentar para a tabela. Primeiro, acordo entre Japão e Áustria. Nós precisamos procurar aqui na coluna da forma reduzida qual que é o termo correspondente para Japão e qual é o correspondente para a Áustria. Então, procuramos aqui na tabela, encontramos Japão. Ótimo. Aqui é o termo nipo. Para Áustria, a Áustria aqui no começo é austro. Então, a forma reduzida das duas palavras é nipo e austro. E assim, nós precisamos observar qual deles tem a menor forma, a menor quantidade de letras, nipo ou austro. Nesse caso aqui é nipo, então é o que vem no começo. Então fica assim, acordo, nipo, na forma reduzida, e o segundo elemento ele fica aqui da forma do adjetivo pátrio, por isso aqui Áustria, austríaco. Então, aqui a composição fica acordo, nipo, austríaco. Um outro exemplo ainda, acordo entre Grécia e Espanha. Então, vamos procurar Grécia na forma reduzida, é greco. Espanha, Espanha, aqui, hispano. Então, as duas formas reduzidas são greco e hispano. A menor delas, aqui, é greco. Tem uma menor quantidade de letras. Então, é ela que vai na frente. Acordo, greco. E aqui, o detalhe é que o segundo elemento é o adjetivo pátrio de Espanha, que está aqui, espanhol. Por isso é que fica, então, acordo greco-espanhol. E, para complementar, então, nós temos as atividades 1 e 2 da página 134, 3 e 4 da página 135, os 5, os 6 e os 7 das páginas 136, 137 e também o 1 e o 2 da página 138. Por hoje era isso e até a próxima.